Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui da Educação Delta e hoje, nesse vídeo de dicas, a gente vai estudar juntos um informativo, né, uma decisão que saiu no informativo 1137 do STF, que versa sobre aquela ação cautelar de produção de provas, ação antecipada, nos casos envolvendo violência contra criança ou adolescente. Vamos ler a tese e aí já vamos explicar o porquê é tão importante essa decisão. Então, a tese firmada nesse informativo ali, nessa ADI 7192, do que o STF decidiu, diz o seguinte: em caso de notícia de violência contra vítimas menores de idade, a autoridade policial pode requerer, sem caráter vinculativo, a propositura de ação cautelar de antecipação de provas ao Ministério Público, cujo membro avaliará a pertinência da atuação dentro dos limites de sua independência funcional e respeitados os deveres que lhes são inerentes. Então, por que teve a propositura da CDI? Vamos explicar o caso concreto para a gente entender essa tese. O artigo 21, parágrafo 1º da Lei 14.344, que a gente chama de Lei Henri Borel, ela traz o seguinte: a autoridade policial poderá requisitar, então ele usa a palavra requisitar esse dispositivo, e o Conselho Tutelar requerer ao Ministério Público a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança ou adolescente, observadas as disposições da Lei 13.431. Bom, a Associação dos Membros do Ministério Público, a Associação Nacional, propôs essa DI, ajuizou essa DI, em razão desse dispositivo, que confere ali ao delegado de polícia requisitar ao Ministério Público. Essa palavra requisitar, ela vem num sentido de ordem. Então, esse dispositivo, a leitura dele, dá a entender que caberia à autoridade policial requisitar ao Ministério Público e o Ministério Público teria que propor essa ação, né? Bom, eles ajuizaram ali contra o dispositivo para que fosse reconhecido que não fosse uma ordem dada, até para não subverter a própria ordem, o próprio ordenamento jurídico e a ordem constitucional, porque o Ministério Público, perante a Constituição, né, conforme o artigo, dos artigos ali da Constituição, ele traz a autonomia e a independência funcional do Ministério Público como um princípio orientador, como uma própria característica ali do exercício da função. Então, ser vinculado a uma ordem de um outro órgão, né, da autoridade policial, acabaria subvertendo essas atribuições constitucionais do próprio ordenamento jurídico. Então, contra esse dispositivo foi ajuizada ação declaratória de inconstitucionalidade. E aí, a gente vai ver os fundamentos dessa ADI, né? Esses fundamentos que trouxeram a essa seguinte tese que a gente viu, né? Que o delegado de polícia, ele pode requerer sem caráter vinculativo. Então, vamos ver os fundamentos da Constituição, da decisão, primeiramente aqui quanto à parte constitucional. Então, a Constituição Federal incumbiu o Ministério Público da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Essa aqui é a redação ali do artigo 127 da Constituição, né? De modo que, para garantir o cumprimento da sua missão constitucional, sem subordinação a interesses políticos partidários, em obediência direta à Constituição, conferiu autonomia funcional aos seus membros. Então, aqui eu trouxe para a gente revisar esse artigo 127, que traz como princípios institucionais do Ministério Público essa independência funcional e ao Ministério Público assegurado ali a autonomia funcional. Então, ele tem poder de decidir, dentro da sua função, dentro da legalidade, se ele propõe uma ação, né, no caso desse sentido aqui, se ele propõe a ação cautelar de antecipação de provas ou não. Então, não é uma vinculação à ordem ali, né, seria, porque no dispositivo ele vem com, a autoridade policial vem com o poder de requisitar, então ele não estaria vinculado a essa ordem. Nesse contexto, não é possível a subordinação da atuação do parque a outros órgãos ou autoridades públicas. Então, o Ministério Público ele vai poder analisar o caso e decidir se é caso de produção antecipada de provas, de propor essa ação cautelar ou não, ainda que requisitado pelo delegado de polícia. Então, ali os fundamentos, né, da autonomia funcional, da independência funcional, eles foram repetidos, muito repetidos ali nessa decisão. Então, se cair alguma questão sobre esse tema, a gente tem que lembrar da independência e da autonomia funcional do Ministério Público, frente ali também a uma possível ordem
que é o que a lei traz, né, a requisição. Então, na espécie, a Lei 14.344 de 2022 buscou dar maior eficiência à apuração e à punição de violência contra crianças e adolescentes, a fim de coibir comportamentos indesejados contra indivíduos em processo de formação da personalidade. Aqui ele está buscando ali, ele informa a finalidade dessa lei, né? Por que essa lei foi inaugurada, né? Por que essa lei veio para o nosso ordenamento? É legítimo, portanto, que a Polícia Judiciária provoque o Ministério Público na proteção de crianças e adolescentes contra a violência doméstica e familiar. Então, a autoridade policial ela pode ali tirar o Ministério Público da inércia, provocar para que ele proponha essa ação de produção antecipada de provas. No entanto, é inadmissível compreender que essa provocação possa assumir um caráter cogente, dado o perfil constitucional de ambas as instituições. Então, ainda que o delegado de polícia ele requisite, não pode ter esse caráter vinculante, esse caráter de obrigatoriedade. E aí, a gente traz aqui sobre o controle externo da atividade policial, que é muito importante, que cabe ao Ministério Público o controle externo da atividade policial, de forma que qualquer interpretação que atribui o controle externo do Ministério Público à Polícia Judiciária subverteria o desenho constitucional desses órgãos. Então, por esse motivo, a palavra requisitar, prevista na lei acima citada, deve ser compreendida como solicitar, requerer. Essa parte, a mais importante, é o cerne desse julgado. Então, aquela palavra requisitar, que num primeiro momento parece uma ordem, ela deve ser lida como uma solicitação, um requerimento que cabe ao Ministério Público decidir se vai cumprir ou não. Então, finalizando aqui a decisão, o STF conferiu interpretação conforme a Constituição do artigo 21, parágrafo 1º da lei número 14.344, assentar: o delegado de polícia pode solicitar ao Ministério Público a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança ou adolescente, cabendo ao membro desta última instituição avaliar se entende ser o caso de atuação nos limites de sua independência funcional e observados os deveres que lhes são inerentes. Então, o que fica aqui desse julgado, né? Apesar de breve, é muito importante a gente saber que aquela palavra de requisitar, que cabe à autoridade policial, ao Ministério Público, não é uma ordem. Então, dada a interpretação conforme a Constituição, para que tenha a interpretação daquela palavra requisitar como uma solicitação diante da independência funcional do Ministério Público e da sua autonomia funcional, e diante disso ele vai decidir se é o caso de propor essa ação cautelar ou não, não ficando vinculado ao que o delegado de polícia decidir, né? Então, lembrem-se que o delegado pode solicitar, não é uma ordem, e o Ministério Público ele vai decidir o que é melhor fazer naquele caso concreto. Bom, essa é a dica de hoje, espero vocês na próxima aula e bons estudos!